cara continua a correr, com o personagem principal nas costas. Doc olha para o herói com olhos assustados, pensando que ele não está respondendo à pergunta. E ele perguntou como uma piada, na mensagem da reunião do meio-dia. O cara novamente pergunta por que ele ajudaria John se ele o matasse. Ele continua a escrever que ele vai ajudar se o personagem principal fizer um juramento de existência para ele e jura que não vai matá-lo. Nesta regressão, June responde que ele não vai fazer isso. Pro qual o cara pensa que ele realmente é um canalha. Novamente nas mensagens da reunião do meio-dia. O cara escreve para prometer a ele que ele não vai tocá-lo. Pelo menos até o final do 5º cenário. Ou ele realmente vai deixá-lo. A empresa está correndo ao longo de uma ponte em ruínas. Com carros quebrados, o cara está esperando para uma resposta do personagem principal. O protagonista diz que jura e não vai tocá-lo até o final do 5º cenário. De repente, a coluna e as costas de Yuki começam a queimar com chamas azuis. O cara carregando o personagem percebe um incêndio incomum. Do lado dele, o cara fala em seus pensamentos sobre o juramento de existência. O juramento a si mesmo. O coração do personagem principal é iluminado por energia azul. E a luz tomando posse dele. O Aka continua a história, dizendo que se você quebrar o juramento, do violador, o coração será engolfado em chamas azuis. E vai queimar. O coração está coberto com chamas azuis, envolvendo completamente o antagonista. Pensa que, por causa do personagem principal, ele tem que tomar tais medidas, caminhando mais longe com ele nas costas, mostrando fadiga no rosto. Naquele momento, o aviso da reunião do meio-dia de John diz que não vai matá-lo, mas ele definitivamente vai vencê-lo pelo que ele bateu nele. Para o qual o cara sorriu fracamente, criando um silêncio constrangedor. Ao que Deokio diz nas mensagens que ele permitirá apenas uma vez, indo levemente em direção ao gol. Eles correm ao longo de uma ponte quebrada, contra o pano de fundo de um escuro céu roxo. O cara diz que talvez eles possam até fazer as pazes. De repente, o cara pergunta que um golpe não vai matá-lo. Uma lesma incompreensível envolve o sinal direcional. Monstros crescem uns em cima dos outros, abanando os olhos e estendendo as línguas longas. Essas criaturas plantas subiu nos telhados dos edifícios. Heróis correm ao lado deles de repente. Uma planta com um olho enorme e pétalas amarelas olha diretamente para os heróis. Uma notificação diz que uma planta da 7ª classe do zelador está observando-os cuidadosamente. O cara se vira para a garota, dizendo a ela para não se preocupar e contanto que eles não se ataquem. Então tá tudo bem, olhando para ela. A garota, atrás dele, olha para as plantas com ligeira surpresa, olhando para a situação na cidade. Ao redor das plantas em cima dos telhados das casas. O cara com o personagem principal nas costas diz que parece que a terraformação do caos
Começou a Kia, começa a falar sobre terraformação. E o quinto cenário era sobre o confronto entre dois mundos contra o fundo da história. Uma foto aparece de uma horda de alienígenas avançando sobre as pessoas apenas com espadas. O cara continua a dizer que terraformação é uma batalha entre os habitantes da Terra e alienígenas de outro planeta. A uma sofre danos a Cronos e a China luta contra o terceiro mundo de Mirão, com vários animais lutando ao fundo. Envolto em fogo para Pan, lutou contra o mundo do branco. Demônios mostrando a batalha em cores frias. E monstros caçando pessoas com suas patas. O cara e a garota estão correndo pela cidade. Suyão diz que tudo aqui foi capturado. Ao qual Dioki diz que por causa do desastre, terraformação acelerou. Voltando, a garota pergunta: quem a acordou? Para qual? Correndo para frente com o personagem principal. Diz que era alguém como Su-yeon, porque ela despertou o dragão de fogo. A garota pergunta se não foi muito fácil. O cara explica que foi tudo por causa da penalidade que o meio nível Takobi deu a ele, então não foi fácil com ele também. E ela nem diz a ele que ela poderia ter lidado ele com sozinho. Isso. O companheiro pergunta: ele se agora for possível para impor uma penalidade sobre esta catástrofe. Dioki diz a ela que não adianta impor uma limitação sobre a catástrofe da questão. E quem sabe se Dokibai vai fazer isso. O antagonista pensa que aparentemente alguém já lidou com os monstros. No caminho para cá, passando ao lado da cabeça levantada do monstro morto. O cara pensa que Yoon-hyuk realmente fez isso. Enquanto ele estava procurando por ele, andando com ele, e tão jovem, passou os monstros mortos. De repente, o cara pergunta nas mensagens da reunião do meio-dia que ele está interessado em algo. Por que ele estava procurando? E por que ele não apenas regrediu, fazendo uma cara de raiva, atrás da parte de trás da doca neutra? Ele responde a ele em mensagens para não falar bobagem. Para o qual o cara pensou que se ele visse seu futuro na oitava regressão, ele não diria isso. June escreve novamente que se ele tivesse desistido tão facilmente, ele nunca teria sido capaz de chegar ao fim. Continuando a estar nas costas do cara. Naquele momento, o antagonista pensou que isso era verdade. E apesar do fato de que Junho e o que matou pessoas como meio de sobrevivência e facilmente regredir, este foi o resultado de problemas de longo prazo com saúde mental e na primeira parte do romance. No início, ele ainda tinha esperança e ele acreditava nas pessoas. O Akia pensa consigo mesmo que ele mesmo pensava que te conhecia. John Hayek-u, mais longo e, portanto, o melhor. Mas talvez Eugene Hayek, da terceira regressão, não é o que ele imaginou que fosse. Correndo com ele e passando pelas enormes raízes. Planta Monstros, o aviso afirma que você
A compreensão do namorado de Jun Hyuk melhorou. Jun escreve em mensagens que ele imediatamente pensou no cara, mas já que ele foi capaz de destruir o trono, ele ainda é bom para algo no momento. Jaquia pergunta ao personagem principal o que ele pensa sobre a situação com o trono. Durante a conversa na reunião do meio-dia, o monstro no Shingadi. O sinal de Geoplay estava em segundo plano. O personagem principal responde: o cara que ele vê, não adianta falar sobre o que é destruído, mas ele suspeita que algo está errado aqui. Correndo em direção ao gol, com Su-yeon e Juni nas costas. O antagonista perguntou novamente. Junho continua a história nas mensagens, dizendo que o cara fez isso para proteger a humanidade do Deus de outro mundo. Naquele momento, o cara ficou em estupor pelo que leu. E os olhos de John em suas costas. Olhou com raiva para o cara. O Akia pensa consigo mesmo que eles não falam com ele calmamente há muito tempo. E quem sabia que ele era tão perspicaz? Olhando para você, Jun Hyuk, Jun diz que foi um bom caminho, mas aqui estão as consequências. E devido ao fato de que Jaquia destruiu o trono, todos os condutores foram separados. Então é impossível despertar os meteoritos olhando para frente com uma raiva, olhar apático Jun Hyuk. Explica que é por isso que a terraformação de Gwangjin, Gu e Candugu foi acelerado. E os viajantes estão usando o poder dos meteoritos. O cara responde em mensagens que o poder dos meteoritos não é suficiente para acelerar a terraformação. Ao qual o personagem principal responde que um dos 10 males capturou a catástrofe. Meteorito tendo aprendido sobre isso. O cara involuntariamente abriu os olhos de choque. Nas informações que ele ouviu, o cara pensa nos 10 males e escreve para o protagonista que ele está realmente falando sobre a Serra Venenosa Roa. Imaginando um retrato dela com cabelos brancos e olhos vermelhos ao fundo. O personagem principal escreve que o cara não sabe disso, ao qual o Doc responde que só ela pode usar o veneno de 1000 almas. O cara olhou para o lado, atencioso comparando os fatos. De repente, ele pergunta a Juni novamente por que ele foi envenenado. Se ele soubesse quem ela era, ao qual o homem sentado nas costas de Jaquia silenciosamente olhou para baixo. O personagem principal escreve para o cara, que ele tentou de forma convincente, viu? O cara pergunta de novo, carregando Junho. Ele involuntariamente nunca para de esconder sua surpresa. Da mesma forma, passando pelas raízes das plantas com os olhos. O olhar do protagonista está completamente devastado. Ele escreve que pensei que ele poderia persuadi-la a se unir. Diante de nós é uma memória onde Jun e Lee, Sol Jae-yu e Kim Nam-un estão na mesma empresa, comunicando uns com os outros. O Arya vê essas memórias e as observa. Ele vê Lisa com Yoo-jun
continuando a olhar para eles, mas já reduzindo o interesse em seus olhos. Lembrando que, com certeza, ela era sua parceira na segunda regressão. Olhando para o dueto deles, Doc acrescenta que ela também era seu amor, carregando o personagem principal nas costas. O rosto do cara não expressou nenhuma emoção, diferente de irritação, mantendo o silêncio nas mensagens de Daxia. Escrevemos para o personagem principal que ele conhece e pediu-lhe para deixar para trás, para o qual o cara só enviou uma reticência, que acontece enquanto ele está correndo nas raízes das plantas, olhando para frente com um olhar um pouco triste. Não exagere. Mande uma mensagem para o cara que ela não é a menos vocês, Ruá. Ele lembra que escreve que ele queria verificar se havia alguma coisa esquerda de seu Li, só Ruá, em seu... lembrando seu sorriso e imagem. Yakia olha para frente com um olhar neutro nos olhos, ponderando a situação de junho por um momento. De repente, ele respondeu ao personagem principal com a palavra claro, para o qual os olhos de Ujin Yuk se tornaram mais animados. Pelo que ele leu, o personagem principal responde que ele escreve lá: ele já terá regredido algum dia. Ao qual o cara responde que não precisa disso. Para entender os sentimentos de John, continuando a correr com ele nas costas. E pensando consigo mesmo que isso, no entanto, não vazio. Palavras mostrando a cara séria de John, voltando gradualmente ao normal. O cara diz a si mesmo que ele realmente nunca foi entendido. E é improvável que seja entendido no futuro. A notificação que aparece indica que Eugene, a condição de Ryuki é muito instável. O cara diz que é por isso que ele queria dizer ao personagem principal. Estas palavras, o aviso, afirma que Yujin Ayakawa sentiu compreensão, continuando sua corrida. Juni escreve para o cara que ele o entende, mesmo que ele nunca regrediu, perguntando se esse é o objetivo de uma cartomante. Os olhos do personagem principal, por trás, iluminar com luz deixando-os loucos. Ele escreve em alguns mensageiros, para que o cara não pense que a atitude em relação a ele mudou porque ele roubou sua irmã mais nova. O cara pergunta ao personagem principal por que ele deveria sequestrá-la, pedindo-lhe para testá-lo com um detector de mentiras. Se ele quiser, Suyan chama o nome do cara, fazendo com que os dois parem e olhem para cima. Uma planta enorme com outros monstros voa do céu. A planta monstro abre sua cauda, fazendo pétalas com isso um cara e uma garota. Estão olhando para a imagem inteira no céu. O Akia, olhando para cima, pensa consigo mesmo que eles já estão na gangue. Dogu Suyon pede ao Walk que eles já estão atrasados. E os desastres já acordaram. De repente, o personagem principal, sentado de costas e também olhando para cima, diz que o script ainda não começou. E então, o script começaria naquele momento. O cara olha o asfalto e pensa consigo mesmo sobre os símbolos no chão.
na forma de rosas. Doc acha que isso é território agora, observando que eles são mais rápidos do que ele pensava. E com sua preparação, ele não sabe se eles podem lidar com isso ou não, correndo por uma cidade coberta de plantas. E olhando em volta, Suian pergunta sobre Doc. Se ele inventou algo, ao qual ele responde, olhando para ela, que eles precisam roubar o meteorito. E o cara vai jogar por tempo. E processar, eu tenho que fazer isso. O personagem principal diz, na mensagem, que não há necessidade de pressa. E mesmo quando eles acordam, eles serão capazes de destruir a catástrofe. De perguntas, no início, direcionando seu olhar para o lado. Dióquio olha com desprezo para o cara sentado de costas, dizendo que tudo vem tão facilmente para ele. O cara responde: quem vai fazer isso? E ele está em tal estado, perguntando se Junho é sério. June diz a ele em mensagens que ele só tem que fazer isso. E não vamos dizer que ele não entende isso. Ao qual o cara pergunta por que ele em meio a isso. Conversas. Tão jovem cria seus avatares usando sua magia. O personagem principal lembra que Jackie acorda. O assistente deve conhecer a técnica do caminho do vento, fazendo com que seus olhos brilhassem com a luz da raiva. Mas o cara simplesmente fechou os olhos, não prestando atenção à sua negatividade. E acha que June está com raiva, que é a maneira como o vento foi para ele, e não para o personagem principal. Ele diz que não conseguiu aprender a técnica. Ao qual, seu interlocutor pergunta por quê e se havia pouco tempo. E imediatamente diz que vai ensiná-lo. De repente, dos telhados das casas, plantas começam a voar para o céu. E o Jun-hyuk ficou surpreso com a resposta. Porque o Okia diz que esse não é o problema. E ele simplesmente não tem o talento. O personagem principal caiu em um frenesi de agressão. Seus alunos contraindo, de modo que até as veias em seu rosto estavam inchadas. Ele começa a xingar em mensagens, que se traduzem em sua expressão facial, para o qual Jokyu tenta sorrir, pensando que, embora ele não o veja, ele sente seu ódio. Suyang fala sobre as pessoas, fazendo com que sua equipe voltasse sua atenção para a frente. Pés de várias pessoas estão correndo ao longo do asfalto. Pessoas começam a correr através de Suyeon, suas duplas e Junho junto com o Aki acertando-os. Suyeon tenta ajudar a segurar Junho. As pessoas começam a gritar para que todos comecem a correr mais rápido para Chon-a-chik. Ouvindo isso, o rosto do cara mudou, mostrando cautela e medo. As pessoas correm para frente loucamente, gritando de medo e pedindo ajuda. Os homens com lágrimas nos olhos e voltando-se para a causa de seu medo. Grite para os heróis se afastarem rapidamente. Algo voa do céu em grandes quantidades. De repente, essas flechas do céu atingiram as costas das pessoas. E eles começam a cair e gritar de medo. O homem com a flecha nas costas cai
direto no chão. E Dióquio começa a pensar. E ele não entende de onde vêm essas flechas. Perguntando se eles são venenosos. Ele se vira para correr para o outro lado em confusão. Alguém grita para ser pego. Pessoas com roupas sujas atiram para cima com flechas. De um arco, essas flechas voam direto para o Áquia. E Suyons dobra junto com June. De repente, uma teia de aranha apareceu da magia em um fundo escuro. A teia se estende sobre as pessoas tentando escapar, forçando todos a se virarem e olharem para cima. Jaquia e Suyun abrem a boca em choque. 1000 flechas quebram ao lado da teia. A mão de uma garota segura um fio de ouro. Um homem idoso grita para os outros pegarem. E não deixar ir. As pernas de pessoas correndo estão entrelaçadas com fio. O fio desliza bruscamente sobre os pés das pessoas. Eles caem sem entender o que está acontecendo. Os heróis se voltaram para a mulher em confusão. A menina senta com os braços cruzados, segurando fios em suas mãos. Na janela há uma mensagem que é impossível para ler informações sobre esse personagem. Seu rosto está escondido por cabelos longos. O herói pensa que este é Sam. A mensagem diz que ela não está registrada na lista de personagens. A menina se levanta, colocando a mão no cinto. Ela olha sério, o rosto dela está cansado. Levanta o pé do chão. Dando um passo rápido, as pessoas olham para cima com surpresa. A garota dá saltos rápidos no ar. Ele coloca as mãos nas facas enfiadas em seu cinto. As pessoas estão entrelaçadas com fios. Eles estão em pânico areia. Joga facas para baixo. A lâmina atinge o asfalto com um som alto. As pessoas olham em volta e observam que os fios estão entrelaçados. Em volta do pescoço, San expira e puxa os fios em sua direção. A lâmina sai do chão. Os corpos das pessoas são cortados em pedaços. Eles gritam e caem no chão. Os heróis parecem em choque, nos salpicos voadores de sangue. Doc olha para isso com os olhos bem abertos. Ele não acredita que este é o mesmo Sam. Sam recupera suas facas com a ajuda de fios que tecem em torno de suas alças. Dot pensa em como ela poderia se tornar tão forte. O rosto de Santo segurando facas nas mãos. Cruzando os braços respingos de sangue ao redor. Ela se vira com os gritos das pessoas que estão correndo em sua direção para pegá-la e matá-la. Suyan e June olham o que está acontecendo. Doc desviou o olhar com descontentamento porque June escreveu uma mensagem dizendo e que ela ficou mais forte sem ele. Assim como Lee San-han cresceu porque ele não estava lá. Sol apunhala um homem para a direita. Outro corre para ela com uma katana nas mãos. Doc chama por ela, a garota se vira. Ele a chama para eles ondas Doc. Sam pergunta, como você está? Mas ele promete falar mais tarde. Suyon tá na frente, carregando June nas costas. Que lhes disse para subir ao arranha-céu. Doc se vira para contar a Sam sobre isso.
Doc congelou com a mensagem que ele precisava estar em guarda com essa mulher. Ele olha questionadoramente para Junho à frente. Ele olhou para trás, Suyan e Papai Noel estão fugindo da multidão. O herói se pergunta qual ele quis dizer. Fachada de um edifício de vários andares. Os heróis estão parados em um dos andares, restaurando sua respiração. Filho se encolhe e se vira para Doc, que pergunta como ela está. Eles estão bem, os personagens se olham. Há uma pausa estranha. Suyang parece irritado com Diak, que está completamente envergonhado. Ele se sente desconfortável com Sam. O olho chama a atenção em equipamentos de primeira classe. A menina está usando um macacão preto justo. John senta-se encostado na parede. Doc desvia o olhar e concorda desajeitadamente quando o filho percebe o quanto aconteceu com ele. Ela olha para ele, muita coisa aconteceu com ela também. Ela estava em Candogu com Kong Pildo. O cara regalou os olhos. Em surpresa, coisa chamada Compil do tio. Eles realmente se tornaram amigos assim. A menina tristemente abaixou os olhos, segurando uma mão na outra, perto do cotovelo. Doc perguntou onde está o Gong Pil agora. Ela relata que eles se separaram há 2 dias, depois de uma briga com um grupo em Candigu. Os sons de golpes na multidão. Kong Pil devido voltas e grita para Sam sair. Para parar de salvá-lo. Doc virou-se para Sam e ouça com atenção. A menina estava completamente chateada. O tio dela levou aqueles caras para o rio Ronin, ao lado da cabeça do cara na janela azul. As regras de interação entre as partes aparecem. Ele tem certeza de que ainda está vivo. Sam congela de surpresa. Doc acha que foi pílula. Fazer tá bem. E pede a ela para não se preocupar. Lágrimas bem em seus olhos. Ela sorri, sentindo-se aliviada. Os heróis são opostos, um ao outro. Ambos envergonhados, o cara levanta levemente a mão, apontando para a arma e o terno. Pergunta à garota onde ela conseguiu. Sol coloca a mão na parede do prédio. Olha para o meteorito verde na frente dela. E diz que ela se deparou com isso quando ela se separou de Kong Pildo. Vocês intervêm na conversa entre os heróis. Sam olha em sua direção com medo. Doc olha para a garota em choque. E tá com ciúmes do achado de Sam. Suyong dá um passo em direção a Sam, cruzando os braços sobre o peito. Ela quer saber de onde vêm essas fortes habilidades de luta. Ele olha para ela seriamente. A menina deve ter um patrocinador porque esse crescimento rápido é impossível, mesmo com um pacote de desenvolvimento adquirido. Os olhos de Sam estão bem abertos, profundos em pensamentos e silenciosos. Sam olha para Sui-Han e pergunta à Arca: quem é? Sam abre bem os olhos em completa confusão, ouvindo que ela é a primeira apóstolo. O aparecimento dos 5 apóstolos. O rei deles está na frente. Seu rosto e figura estão escondidos por um manto preto. No capô há o número 1. O primeiro lança um projétil de fogo.
À esquerda dele é o sétimo, com um martelo nas mãos. O sétimo levantou a cabeça de Rai pelos cabelos. Soo-yoon tá com um sorriso maligno, cruzando os braços sobre o peito, destruindo um projétil de fogo na frente das pessoas. Sen de repente tira suas facas e se prepara para atacar Soo-yeon. Doc grita para ela parar. Soo-yeon fica atrás do Doc e sorri levemente, que garante que eles não são inimigos. Sam com uma faca na mão. Zangado e confuso, John senta-se encostado na parede. Sam o lembra que os apóstolos matou as pessoas do grupo de Cheniero. Doc está confuso. Soo-yeon atrás dele desvia o olhar com indiferença. Braços cruzados em seu peito. Ele lembrou que Sun era seu vice. E parece ter se apegado muito ao grupo. Soo-yeon sorri amplamente e pergunta: se fosse, então, areia? O sol cerra os dentes e olha para Soo-yeon, que diz ao arco que a menina também não é santa. Para heróis, a conversa continua. Soo-yeon encolhe os ombros, observa que Sam não era tão forte. No momento de seu primeiro encontro, Doc volta seu olhar para Sam. Mesmo com um patrocinador muito rico, ela não seria capaz de atingir este nível. Em alguns dias, Sam segura a faca na frente dela, muito surpreso com uma gota de suor em seu rosto. Ela poderia obter este nível com a ajuda da classe S, habilidade de desenvolvimento acelerado, mas na Coreia do Sul existem muito poucas constelações que podem dar a uma gota de suor no templo do cachorro. Ele olha pensativamente para o sol. Ele não quer admitir, mas Soo-young está certo. Só é seguido por Gil-yeon, Hyun-san e Ma-young. O par, em primeiro plano, é um fio de Mona. Doc raciocina que, neste caso, o patrocinador pode ser Ariadne, o amante abandonado no labirinto. Santa está em uma pose decisiva, com facas nas mãos. Há uma chama atrás dela. Mas mesmo a força de Ariadne não é o suficiente para tal salto. Doc é confundido com um flashback em segundo plano. Enquanto o sol pula no ar, eles são como Hermes andando. Mas Ariadne não usaria seu estigma. Doc e filho viram suas cabeças em direção à luz brilhante. Da janela, a voz diz que parece que os participantes não podem. Aguarde o novo cenário começar. Os heróis olham pela janela. Um flash vermelho aparece no ar. Uma voz dele diz que falta uma semana inteira. Mas algumas pessoas já estão despertando desastres. Doc olha pela janela, pensa intensamente que as coisas estão muito ruins. Uma voz pede que eles não se preocupem, que a conversa anterior não está com eles agora. O sorriso astuto de uma criatura vermelha com presas, vestindo uma capa branca com um fio vermelho e contas grandes para falar sobre. Aparecem no ar, acima de edifícios de vários andares. No centro, um vermelho com um chifre na cabeça oferece para dar um novo cenário. Doc e Sam olham para as telas azuis que aparecem. Uma chamada
É feita um cenário adicional para prevenir uma catástrofe. Está aberto na janela azul. Há informações sobre isso. Você precisa prevenir o despertar de um dos desastres. Em Candico, os heróis têm 2 horas o painel.